Boa noite, bem-vindos ao Ponto e Vírgula desta semana com Rui Brito Fonseca. Rui, é um gosto ter-te aqui novamente, tudo bem? Olá, boa noite. É para mim também um gosto de estar aqui mais uma vez para conversarmos um bocado e discutirmos alguns temas da atualidade nacional e partilharmos algumas ideias. Eu diria que hoje o tema é particularmente atrativo, sem atração, que é violência no namoro. É um tema que é atual, infelizmente. O que é que nos trazes com este tema, Rui? De facto, o tema da violência no namoro é um tema atual, com as piores razões, e temos visto nos últimos dias os relatórios que também têm saído sobre o evoluir da violência doméstica em Portugal, que é um sucedâneo desta violência no namoro, que têm sido cada vez menos animadores, tendo em conta o número de mulheres vítimas desta violência, essencialmente mulheres, que têm vindo a crescer em Portugal. Isto é, apesar das políticas públicas que têm sido desenvolvidas, há um grande trabalho de mudança cultural que é necessário desenvolver ainda. E assim, o tema que eu hoje trago aqui ao auditório do Novo Canal, é um tema que todos nós conhecemos, todos nós sabemos que existe, mas que, enquanto fenómeno social, é algo que a generalidade das pessoas desvaloriza um bocado. Ou seja, esta é também uma espécie de bullying, ou melhor, é uma das facetas do bullying, a violência no namoro, porque muitas vezes passa-se em contexto escolar. E falando do bullying, para se perceber um bocadinho, para enquadrar um bocadinho esta questão do bullying, dizer que este é um fenómeno social que existe há muito, todos nós nos recordamos da nossa infância no primeiro ciclo, da forma como alguns colegas eram de alguma forma desvalorizados, bastava que fossem ou gordos, ou tivessem óculos, ou tivessem um aparelho de ortodontia, e eram alvo da chacota dos pares. Curiosamente, algumas dessas questões hoje são adereços de moda, e aquilo que anteriormente era alvo de bullying hoje é moda. Para vermos como a sociedade também muda e vai incorporando estas questões e de alguma forma também diluindo alguns destes elementos do bullying. Naquele tempo, apesar dos jovens que eram alvos dessa violência psicológica sofrerem com isso, o fenómeno não tinha esta dimensão pessoal, não tinha esta dimensão social, porque também não atingia os níveis de violência que hoje atinge. A sociedade em geral desvalorizava estas questões, estes comportamentos, por diversos motivos. O valor dado à saúde mental era outro. O bullying não era tão violento, como já disse, não era tão exercido em grupo e não era tão dirigido, e bastava muitas vezes uma conversa com os pais mais assertiva para que o problema se resolvesse rapidamente. Este estrangeirismo bullying é um anglicismo que tem origem na palavra bully, que é o que nós em Portugal chamamos de rufia, mais ou menos será o rufia, e é um fenómeno que ocorre em qualquer idade, mas que tem maior incidência entre as crianças e os mais jovens em idade escolar, porque a partir daí também as pessoas vão construindo outras defesas e outras formas de reagir socialmente a esse tipo de ofensas. O bullying pode ter efeitos desastrosos para quem é vítima do mesmo, não só ao nível físico, como conhecemos casos de automutilação e etc., mas também ao nível psíquico, falta de autoestima, alterações comportamentais, problemas com a alimentação, falta de apetite, irritabilidade, e também sociais, isolamento social, procura sempre da presença de um adulto para se sentir mais seguro, etc. Terminando, em alguns casos, infelizmente, no suicídio do agredido.
Mas, como já referi, o tipo de bullying que me traz aqui hoje é um modo de bullying algo diferenciado, pela componente emocional e afetiva que existe entre o agressor e a vítima, que tornam esta equação ainda mais complexa e mais profunda. E enquanto presidente do ICEDOR, professor e também pai, encaro esta questão da violência no namoro como uma das facetas do bullying que mais me preocupa. Este é um fenómeno que cresce em Portugal, com contornos de manipulação psicológica, ameaças, violência física sobre a vítima. E se por um lado poderíamos pensar que as redes sociais de apoio hoje existentes e a proteção legal também existente, que enquadra todas estas questões em termos criminais e legais, prestada às vítimas, poderiam ser suficientes para que este problema social não existisse a par da crescente emancipação da mulher. Este continua a ser um fenómeno crescente e não um fenómeno residual, como poderia ser de esperar. Os dados disponibilizados pelo Observatório da Violência no Namoro, da Associação Plano I, revelam a persistência deste fenómeno em Portugal. Uma das grandes barreiras que ainda existe para a avaliação da real dimensão deste fenómeno é a dificuldade da vítima ou daqueles que lhe são próximos, os familiares, muitas vezes os pais, mães, etc., em realizar a denúncia. Existe ainda a mentalidade que afasta as pessoas da denúncia da violência deste tipo, dado que durante muitas décadas foi socialmente reprovado a denúncia da violência no seio de um casal, o velho adágio popular entre homem e mulher não se mete a colher, que fez escola e ainda hoje somos vítimas dessa situação. Por outro lado, muitas vezes temos as próprias vítimas que pedem àqueles que lhes são próximos que não denunciem porque têm receio de represálias, por um lado, do agressor e, por outro lado, acalentam sempre a esperança que é sempre alimentada pelo agressor de mudança, que o agressor vai mudar e se vai tornar numa pessoa diferente. De acordo com este Observatório da Violência no Namoro, relatório de 2020 que se reporta ao ano 2019, chegaram até este observatório 74 denúncias de agressões. Podemos achar que é um número residual, mas não é um número residual. O que é facto é que este número é apenas a ponta do véu sobre este problema social. Estes 74 casos revelam que há muitas mais dezenas de casos que as vítimas não tiveram a coragem de denunciar ou aqueles que convivem com as vítimas não tiveram coragem também de fazer essa denúncia. Neste caso estamos a falar de 74 vidas que eram alvo de violência de namoro e que, por via da denúncia, se tornaram casos visíveis e passaram, como se costuma dizer, a contar para a estatística, tornando visível aquilo que era socialmente invisível. Note-se que destes 74 casos, mais de metade dos denunciantes eram ex-vítimas de violência no namoro, portanto, pessoas que tinham passado por esse processo e que por isso acharam que tinham o dever de, ao saberem que existiam situações de violência no namoro de outras pessoas, de denunciar às autoridades. Cerca de 40% eram testemunhas dessa violência, portanto, pessoas que acompanharam o processo e que sabiam que existia esse processo de violência no namoro e que a determinada altura acharam que era tempo de terminar com a situação e se dirigiram às autoridades para denunciar, e apenas 10%, pouco mais, eram as verdadeiras vítimas, para vermos a resistência que existe da vítima em denunciar a situação sobre a qual está a ser alvo. E de facto são as ex-vítimas que têm denunciado mais
e têm tornado mais público este problema social que muitas vezes ainda é vivido no seio das famílias. Muitas vezes são as famílias até que não querem que se denuncie. E passando ao sexo dos denunciados, existe um claro perfil marcado, um perfil de género, digamos assim, dado que mais de 95% dos denunciantes foram mulheres e apenas 4% foram homens. Ou seja, normalmente este é um assunto que continua a ser um assunto de mulheres, os homens colocam-se à parte. Não sei se como fenómeno grupal de autoproteção de género, se por acharem que é um assunto sobre o qual os homens não se devem meter, que é um assunto de mulheres, o que também é um sintoma da sociedade portuguesa. No seu total, estas agredidas e este facto é relevante porque não eram propriamente jovenzinhas adolescentes, tinham cerca de 27 anos, já eram adultos e os denunciantes, estou a falar dos denunciantes, tinham 27 Claro. anos e tinham uma idade superior ao das vítimas. Em termos geográficos, é interessante observar que é interessante pela negativa e o que significa que há um trabalho social a ser desenvolvido, um trabalho de educação social, de trabalho junto das famílias, junto até das associações para que tornem mais visível esta situação em que 71,7% destes casos foram reportados na região norte, 17,7% na região sul e na região centro 8,3%, ficando 1,4% para os Açores e 1,4% para a Madeira. E que mais de metade da totalidade dos casos ocorreram no distrito do Porto, 10% depois em Aveiro e 10% em Lisboa. Claro que estes dados não podem ser extrapolados para a existência de mais ou menos violência no namoro a norte, eles apenas dão-nos uma medida daquilo que se tornou visível. Rui, tanto é que nas ilhas esses dados são um pouco estranhos, não é? Será que ainda há uma forte... Porque as ilhas é um mundo meio pequeno, é um meio muito pequeno, onde muita gente tem até alguma dificuldade por causa do estigma social de apresentar queixa. Custa-me acreditar nesses números nas ilhas, sinceramente. Não, a mim não me custa acreditar. A questão é exatamente essa que o Paulo estava a referir. No Norte aparecem mais queixas também, provavelmente, porque também existe uma maior apetência das pessoas para falar e para se dirigir às autoridades. Provavelmente a forma de estar das pessoas do Norte, mais frontal, mais direta, mais aberta, resulta também nisto que ocorre o problema e as pessoas dirigem-se às Ou autoridades. então nós aqui no Norte também somos muito solidários, às vezes encorajamos, não é? O amigo ou o familiar. Exatamente, enquanto que nas ilhas provavelmente existirá esse fenómeno de esconder para que as pessoas não sejam apontadas na rua, para que não existam outro tipo de represálias, até porque são meios muito pequenos, não existam outro tipo de represálias. E por isso estes dados têm que ser lidos com alguma cautela, senão podem dar a entender aquilo que pode não ser verdade. Mas sem outra informação é difícil perceber. Mas eu penso que terá que ver com a frontalidade, essa abertura maior das pessoas do Norte em se dirigir às autoridades e imediatamente reportar aquilo que se está a passar. Enquanto que noutras regiões as coisas não se passam tanto dessa forma. De qualquer modo, o que temos aqui é um retrato da violência no namoro durante o ano passado, em que o perfil das testemunhas dá-nos também uma perspectiva de que cada vez há mais gente a denunciar, ou seja, cada vez é mais diversa a origem das testemunhas denunciantes, o que também revela uma maior abertura da sociedade para denunciar a violência no namoro, que deixa de ser tanto um assunto de namorados ou de marido e mulher, digamos assim,
E por isso não é surpreendente que a maior parte das testemunhas dos denunciantes sejam colegas de escola, colegas de faculdade, pois é nestes meios que muitas vezes essa violência se torna mais visível e também é nesses meios que muitas vezes, sobretudo as mulheres, que são as que são maior alvo de violência, falam com as amigas, com as colegas e de alguma forma partilham a situação íntima que estão a viver. E por isso, entre pares, muitas vezes existe esse apoio mútuo, como o Paulo estava a referir, entre amigos, e são os amigos que muitas vezes depois acabam por ir denunciar às autoridades uma situação que consideram que não é justa, que se está a passar de forma injusta. Por razões similares, o segundo grupo de testemunhas denunciantes, que são cerca de 15%, é composto por adultos, e é composto por adultos porquê? Porque os adultos transmitem confiança e transmitem capacidade de ação, ou seja, em muitos casos estes adultos são os professores. Estas agredidas muitas vezes confessam aos professores a situação que se está a passar consigo e é o professor ou professora que vai às autoridades denunciar a situação. Depois também surgem os psicólogos, que têm um papel cada vez mais presente na sociedade, porque também, felizmente, se quebrou o estigma de que a psicologia estava a ir ao psicólogo quem tinha um problema mental, e assim não é. E ao psicólogo, nós devemos ir ao psicólogo como vamos ao médico, porque todos nós necessitamos de orientação, de conversar com alguém que está fora do nosso meio social e que pode ter uma visão diferente sobre esse meio, e por isso o papel do psicólogo é tão importante. E depois o psicólogo aqui aparece como um elemento neutro que tem outro poder até perante as autoridades também para denunciar, porque também cumpre uma função social e profissional de acompanhamento e rastreamento destes casos, e por isso o seu papel também é tão importante. Depois também existe o papel dos colegas de trabalho, que também são um dos principais denunciadores, cerca de 8%, pela proximidade também que têm com as vítimas e também pelo tal papel de serem aqueles com quem as vítimas partilham os problemas que estão a viver, e por isso também se vão percebendo de sinais de que algo não está conforme, algum mal-estar que sentem no colega de trabalho ou na colega de trabalho, e acabam por com esse colega ou colega e então denunciar às autoridades. No que respeita às vítimas identificadas, como já sabemos, em geral, infelizmente 90% destas vítimas são mulheres, cerca de 90%, o que deixa apenas cerca de 1/10 para os homens, mas esta questão também tem que ver com uma outra questão, que é a vergonha dos homens em denunciar quando são vítimas de violência doméstica. E por isso estes cerca de 10% de homens vítimas deve ser um número abaixo da realidade, muito abaixo, exatamente por este motivo é difícil para um homem ir a uma esquadra de polícia dizer que é agredido pela namorada ou pela esposa, e isto também enviesa um pouco os dados. O que é facto é que cada vez mais também os homens vão reportando estas situações. As vítimas, tanto do sexo feminino como masculino, têm idades a rondar os 21 anos, são quase todas de nacionalidade portuguesa. É bastante relevante que a maior parte destas vítimas, mais de 60%, quase 70%, são estudantes, ou seja, este é um fenómeno que começa dentro dos muros da escola, das faculdades, e que depois, se não for contido, vai passar para as paredes de casa e para a violência doméstica. Aquilo que é violência no namoro, se não for resolvido, depois se transformar-se-á em violência doméstica e nos tristes dados de violência doméstica que temos em Portugal. No relatório, por exemplo, uma vítima com 22 anos refere algo do género: ele controlava com quem eu conversava, para onde ia, com quem ia, tinha ataques de ciúmes e obrigava-me a ter relações sexuais não consentidas. Uma jovem de 22 anos. Veja-se aqui o nível de violência física e psicológica a que estas vítimas são sujeitas, ainda numa idade
relativamente jovem, durante o namoro, uma fase que deveria ser marcada pela aprendizagem dos afetos, pela cumplicidade, pela confiança mútua, e nada disso acontece. Os agressores, inversamente, mais de 90% são do sexo masculino e cerca de 10%, naturalmente, são do sexo feminino. Em termos etários, são ligeiramente mais velhos que as vítimas, têm mais 1 ou 2 anos, não é muito relevante, mas ainda assim tem um ascendente etário sobre as vítimas, e que em 77% dos casos, estes agressores são os namorados das vítimas e em 22% dos casos são ex-namorados das vítimas, o que dá aqui também um fator de uma violência adicional, ou seja, já não existe a relação e esses ex-namorados continuam a exercer violência sobre a vítima porque não aceitam o final da relação amorosa e reagem a essa situação com agressividade. Tenho aqui uma descrição de uma jovem de 19 anos, era agredida e controlada em tudo o que fazia. No verão, ele proibiu-me de ir à praia, de usar roupa de verão, como calções, saias ou vestidos. Chamava-me nomes e fazia muitos jogos psicológicos comigo. Chantagem para estar com ele e não com a minha família. Por causa dele, deixei de ter amigos. E este então é o relato de uma jovem de 19 anos, impressionante pela violência, pela manipulação, pelo isolamento social que ele exerce sobre esta vítima. E é um relato que, estando nós a falar de uma jovem de 19 anos, é um relato algo assustador e que distorce os conceitos saudáveis do enamoramento e do amor. Quanto à vitimização, esta vitimização ocorre essencialmente numa primeira fase pela forma verbal, psicológica, de controle do outro e mais tarde de perseguição, mas também existe um terço destas vítimas que afirma ter sido coagida a ter relações sexuais não consentidas. Para além disso, temos mais gravosamente ameaças de morte e tentativas de homicídio em cerca de 4% dos casos e em mais de 1% chegou mesmo ao homicídio. O que faz deste crime uma chaga social que é importantíssimo erradicar. Note-se que 12,2% destas vítimas chegaram a estar mesmo em perigo de vida, para além da situação do homicídio. E tão grave quanto este crime é a impunidade com que ele ocorre. Pois em mais de 60% dos casos ele ocorre em casa, na rua, nas escolas, nas faculdades, e por isso é algo que a sociedade tem que agir com alguma premência, com alguma pertinência. De um modo geral, estas vítimas ficam muito afetadas com estes episódios traumáticos, marcam-nas para a vida. Cerca de 60% das vítimas ficaram afetadas psicologicamente e metade das vítimas ficaram bastante afetadas nas suas relações sociais, ficaram com receio de ter relações sociais. Note-se ainda que cerca de 14% destas vítimas necessitaram de tratamento médico e 1,4% precisou mesmo de ser hospitalizado. Também é relevante, e este dado também é indicador do modo de relação com a autoridade e dos contextos sociais de que estamos a falar, que 73% destas vítimas não apresentaram denúncia às autoridades competentes, tendo as outras necessitado de ajuda de alguém para fazer essa denúncia, bem como para recorrer a apoio especializado, e aqui falamos de psicólogos, psiquiatras, etc. Relata-nos uma das vítimas, já mais velha, para vermos também que isto não é só uma situação que afeta as mulheres mais jovens, uma vítima com 36 anos do sexo feminino. Já após o término do namoro, sob o pretexto de conversar, levou-me a uma casa que era dele, mas eu não conhecia, e aí obrigou-me a manter relações sexuais sobre o uso da força. Perante um relato com esta intensidade, com esta violência destrutiva de qualquer ser humano, a sociedade não pode continuar a viver na indiferença
sobre estas situações, a fingir que o problema não existe, a fingir que o sofrimento destas vítimas não existe. Todos nós temos que somos agentes também de segurança, e não é só no Covid que somos agentes de segurança, é também nestas questões sociais que somos agentes de segurança, e temos a obrigação de denunciar sempre que conhecemos alguém que é agredido no namoro ou numa relação conjugal. Passando então às sugestões de leitura. Hoje traz-nos 3 livros, não é? Exatamente, desta vez trago 3 livros que são histórias de vida. Escolhi histórias de vida porque quando falamos de violência no namoro e violência conjugal, falamos de histórias de vida, e então eu quis agarrar em 3 histórias de vida que felizmente não têm que ver com este tipo de violência. São 3 histórias de vida de personalidades conhecidas em geral da sociedade, algumas contadas na primeira pessoa, ou melhor, são todas contadas na primeira pessoa, são todas autobiográficas, e que são histórias que fazem parte do nosso imaginário. Estas pessoas fazem parte do nosso imaginário e deste caldo cultural no qual se funda a nossa sociedade ocidental. A primeira história que trago é a autobiografia de Bruce Springsteen. Dispensa apresentações. Bruce Springsteen, um dos maiores cantores rock do século XX e ainda do XXI, que se intitula... Todos nós temos saudades desta capa, Rui, de estarmos sem máscara, não é? Quando olhamos para esta capa faz-nos recordar a liberdade. Exatamente, podermos estar assim livremente na rua, descontraídos. Esta obra, Born to Run, escrita pelo próprio Bruce Springsteen, chega aos escaparates por Elsinore. O Bruce Springsteen, toda a gente conhece, cantor rock, homenageado já múltiplas vezes, quer como cantor, quer como escritor de canções, quer como escritor de outros textos. Venceu 20 Grammys, venceu um Oscar, foi condecorado com a medalha do Kennedy Center Honors, e nesta obra densa de quase 600 páginas, o Springsteen conta-nos a sua vida, leva-nos numa viagem pela sua vida, desde a sua infância, passando pela sua casa, descrevendo a sua casa, como é que vivia, com a família, a relação com o meio social onde ele vivia, que era essencialmente também povoado por imigrantes italianos e irlandeses. Foi nesse meio que ele cresceu, a relação com a mãe, os primeiros pequenos concertos que foi fazendo, os primeiros empregos que teve foram empregos pesados, industriais, passando pelo encontro com aquela que depois foi a banda que o acompanhou ao longo da vida, a Street Band, a ascensão para o sucesso enquanto músico e escritor de canções, o seu casamento, os filhos, ou seja, todo o desfilar da sua vida, e ele vai descrevendo com emoção, sem preconceitos, de uma forma muito aberta. Sentimos mesmo que estamos a conversar com o Bruce Springsteen. Nesta obra, Bruce Springsteen, para além de fazer de nós um amigo íntimo a quem se contam segredos, ele revela-se também como um exímio escritor, capaz de agarrar-nos a partir da primeira página. Este foi um livro que demorou 7 anos a escrever e a ser amadurecido, e por isso está tão bem escrito, e por isso é tão interessante e também corajoso, porque expõe dimensões da sua vida que de outra forma não exporia, e que muitos cantores famosos, quando fazem suas autobiografias, não revelam se calhar episódios menos agradáveis da sua vida, e aqui Bruce Springsteen revela o que é bom e o que é mau, mostrando que é um ser humano como nós todos, tem coisas boas, que tem coisas más, que teve empregos pesados antes de ser a estrela rock e pop que conhecemos, revela tudo isso, não esconde nada da sua vida. Depois, trago uma outra autobiografia, pela pena da escritora carismática e genial Gertrude Stein, intitulada Autobiografia de Alice Vitouquas.
é trazida pela relógio d'água. Gertrude Stein viveu entre Viena, Paris e os Estados Unidos da América. Foi nos Estados Unidos da América que estudou filosofia e psicologia, bem como medicina, na conceituada John Hopkins. Aos 29 anos, com o irmão, muda-se para Paris, onde a sua casa se transforma num dos mais importantes salões culturais da época, onde artistas como Picasso, Matisse, Apollinaire, Hemingway, Cézanne, Juan Gris, John Fitzgerald, Cocteau, Ezra Pound povoavam aquela casa, visitavam aquela casa, eram visitas frequentes da casa. E nessa altura ela conhece Alice B. Toklas, que primeiro foi sua assistente e depois tornou-se sua companheira. Nas palavras de Alice B. Toklas, com algum humor, esta diz que os génios vinham para conversar com a Gertrude Stein e as mulheres deles vinham para fazer sala comigo. É uma obra genial, em que a autobiografada Gertrude Stein é olhada a partir do ponto de vista da Alice B. Toklas, ou seja, ela escreve como sendo a outra. Esta obra foi escrita apenas em 6 semanas, em 1932, e é uma obra de grande genialidade a não perder. Por fim, trago também umas confissões de um jovem escritor, de Humberto Eco, um escritor também que dispensa apresentações, publicada pelo Livros do Horizonte. É apenas para os mais distraídos. Umberto Eco é um autor italiano, nascido em 1932 e foi amplamente lido e premiado em todo o mundo. Foi também um importante crítico, professor, filósofo, semiólogo e investigador de estudos medievais. Umberto Eco não escreveu muita coisa, escreveu 5 romances de impacto mundial, entre os quais aquele que todos conhecemos, O Nome da Rosa, que mais tarde veio a ser vertido para o grande ecrã. E nesta obra Umberto Eco transporta-nos também numa fabulosa viagem pelo seu método criativo, como é que ele escreve, e descreve como é que desenvolve os mundos imaginários existentes nos seus romances. Ao seu estilo, alternando entre o divertido e o sério, ele explora até no fronteira entre a ficção e a não-ficção. Dizer que o Umberto Eco começou a escrever apenas a partir dos 50 anos, o que é interessante, é um autor tardio, e que a sua primeira obra de ficção foi exatamente O Nome da Rosa, que se tornou um estrondoso êxito mundial, traduzido em inúmeras línguas. E nesta obra, já com 80 anos, Umberto Eco faz estas suas confissões, olhando a sua carreira em retrospectiva, cruzando a sua vertente de teórico e semiólogo da linguagem com a vertente de romancista, mais pública, mais aclamada. E é assim, com estas 3 obras autobiográficas, histórias de vida de personalidades conhecidas, que termino por hoje, pois, como dizia Zygmunt Bauman, não devemos querer ter a vida dos outros, mas é bom podermos aprender com a vida dos outros e tirar dessas vidas lições para a nossa, nesta aprendizagem eterna que é o estarmos vivos e andarmos por aqui. E por isso, retornando um pouco ao tema do programa de hoje, é muito importante que denunciemos as situações de violência no namoro ou de violência doméstica que conhecemos. Uma boa noite a todos, é o que desejo. Bem, foi um excelente programa, muito obrigado, e voltamos para a semana com mais um ponto e vírgula com o Dr. Rui Brito Fonseca, aqui no Nova Notícias. Se perdeu, não se preocupe, basta em novanoticias.pt ou em novancanal.pt e pode rever este e todos os outros programas do Nova Canal. Uma boa noite e uma boa semana. Nova Canal, sempre Novão, sempre seu.